beijo. Então, a gente vai começar já. Vou introduzir o tema, né, que é o transporte de animais na cabine, o transporte aéreo de animais na cabine. E o Dr. Leandro, ele tem muita experiência, né? Eu vou deixar ele falar um pouquinho sobre a experiência dele, para vocês também conhecerem ele e entenderem por que eu trouxe ele aqui, né? Porque esse é um tema que os meus clientes perguntam bastante e as pessoas têm muita dúvida com relação a como levar o animal na cabine sem até o peso, sem o animal ter o peso que as companhias aéreas exigem, né? Então, a gente sabe que as companhias são bem burocráticas quando se trata de carregar animais em avião. Então, o Dr. Leandro vai dar várias dicas aqui para você que pretende fazer uma viagem de avião com seu pet e como você pode levar ele na cabine ou uma forma que seja mais segura para o animal, mais tranquila, sem traumatizar o animal. E aí a gente vai aproveitar na live também, e por isso eu convidei o Dr. Leandro também, para alertar aí que os cães precisam ser educados. E essa é uma das razões pelas quais as companhias aéreas são tão burocráticas, porque os cães aqui no Brasil, infelizmente, a gente, né, ainda está engatinhando no adestramento, muitas pessoas, principalmente quem me segue aqui, tem essa consciência de que o cachorro precisa ser educado, mas muitas pessoas ainda não têm essa consciência. E aí os cães podem causar, né, distúrbios, problemas aí terríveis durante uma viagem, se eles não forem devidamente educados, adestrados, né, muito controláveis e responsivos aos seus tutores. Então a gente vai falar disso aqui na live, já deixem as suas perguntas aqui pra gente, conforme a gente vai conversando, eu vou passando as perguntas e fazendo aqui pro Dr. Leandro. Então, vou deixar ele se apresentar, por favor, Dr. Leandro. Tá certo, boa noite a todos. Prazer, Flávia. Primeira vez nos conhecendo também aqui online, né? Em Verdade. live. Mas agradecer já, Prazer. Muito obrigada por ter aceito o claro, convite. e agradecer o convite desde já. Não é fácil, é um tema tão importante. Mas eu atuo na parte do direito animal. Hoje é uma área nova do direito para muita gente. Mas para a gente já temos uma caminhada grande aqui, né? E aí a gente atua, o escritório, atuamos com um foco muito grande em transporte aéreo de animais. Já são centenas, já caminhando para o milhar de ação já. Em breve, né, são centenas de animais. Tem muito cachorro, claro, acho que é o mais constante, mas é coelho, calopsita, porquinho da Índia, chinchila, rato, tem ovelha, tem tudo. Mas é uma luta enorme da gente lutar para que os animais possam entrar na cabine. Algumas companhias trazem ali uma certa política, uma regra, a gente já fala um pouquinho disso, mas na prática é uma regra tão excludente que pouca gente tem esse prazer. E por isso que a gente vem lutando para poder embarcar esses animais em segurança, junto com a família, né? E isso já, principalmente quando a gente fala também de suporte emocional, um tema que a gente vai tocar bastante no assunto. E é primordial exatamente isso, o treino, né? Porque a gente está construindo um caminho para poder embarcá-los na cabine e a gente precisa comprovar na prática que não tem problema o animal estar na cabine. E para isso ele tem que estar treinado, né? Educação é tudo, né? Para nós humanos e para os animais também, principalmente. Mas a partir dali que a gente vem trabalhando nesses embarques, e vai ser um prazer enorme estar aqui com vocês. E espero poder tirar a maioria das dúvidas aqui e estaria aqui à disposição. Eu já vou trazer uma dúvida que algumas pessoas me perguntaram. Como fazer com que o cachorro dela seja um suporte emocional ao ponto dele, acima de 8 ou 10 quilos ali, né, que as companhias pedem, poder ir na cabine, que as pessoas têm bastante essa dúvida, né? Aqui não é muito comum esse tema de cachorro de suporte emocional. Então, essa foi uma dúvida que alguns clientes pediram para eu perguntar. Perfeito. Na prática, hoje, só recapitulando, nós temos dois caminhos. Você tem aqueles animais, que é o que a regra, o que a companhia já entrega. E aí, cada companhia tem sua regra. Até eu brinco que a ANAC, que é o órgão regulamentador, né, a Agência Nacional da Aviação Civil, que é quem dá a regra maior, ela criou uma regra que a regra é não ter regra. Basicamente é isso. Então, basicamente, só para a gente entender, a ANAC basicamente criou uma resolução e falou: cada companhia decide o que quer fazer. E aí, cada companhia decide o que quer fazer. Temos companhias que não levam cachorro e levam falcão. Tem uma companhia que leva uma tartaruga, mas não leva um gato. E por aí vai ali uma imensidão de problemas. Aí, dentro das clássicas brasileiras, nós temos companhias com 7 e 10 quilos ali de franquia. Quando não está, e aí são os que podem ir dentro daquela bolsinha bem compacta, de 23 de altura, 36, 33 na Latam, por exemplo. Muito pequeno.
pequena, né? muito pequenininha, que são os que vão na política da companhia aérea, são os que já Sim. podem. O suporte emocional é outro universo, a gente brinca, né? Que é uma situação onde o que fala mais alto é a necessidade clínica, é a saúde da pessoa, do tutor. Uhum. Então, a partir daí, não faz sentido criarmos regras restritivas ao suporte emocional. Vamos fazer um paralelo que é justamente o que a ação faz. Vamos pensar no cão-guia. Não faz sentido que se você tiver uma deficiência visual, for cego, por exemplo, Uhum. e depende do cão-guia, você possa embarcar com o seu cachorro. Mas caso aí nas festas de fim do ano ele engorde, ele não pode mais te ajudar e você vai sozinho. Isso não faz sentido. Por isso Uhum. que os animais de suporte e de serviço não se sujeitam a essas franquias de peso, de tamanho, por aí vai. Agora, como fazer que um animal seja um animal de suporte? Bem, isso não é algo que você busca, é algo que você tem, que é uma doença. Então, o que que acontece? Um médico ou um psicólogo, ele vai averiguar, ele tem a competência clínica de averiguar a sua saúde, se ele entender Uhum. clinicamente lá, com toda a questão de análise, de anamnese dele, entender que existe uma patologia e essa patologia depende do animal, dentre outras terapias para sua melhora, ele vai reconhecer esse suporte emocional. Então, quem reconhece suporte emocional, ele nasce de uma avaliação do médico ou do Do terapeuta, psiquiatra. do psiquiatra, que é o especialista ali que Tá. pode falar, tá? Eu falo médico em geral porque eu já tive, por exemplo, um caso curioso, eu tive era uma GO, era uma obstetra, né? GO, que é uma especialidade, e o suporte, ele estava sendo direcionado, a determinação de suporte estava direcionado por um risco Uhum. até do aleitamento materno. Então, Nossa, que a interessante. médica, ela reconheceu o suporte emocional, clinicamente, para não colocar em risco o aleitamento materno. Não sou especialista, mas Uau. o estresse extremo poderia prejudicar o aleitamento, né, do bebê. Então, a médica, que não era psiquiatra, reconheceu o suporte. Então, É que é o uma GO, questão no caso, é a ginecologista, né? Para quem não sabe, ginecologista, ginecologista obstetra. E ela obstetra foi, em gestantes, né? exato, e no acompanhamento ela reconheceu, ela precisa desse animal junto com ela neste momento de mudança, ela é uma mudança definitiva para os Estados Unidos, ela não tem condições de ir sozinha, porque o pico de Nossa. estresse de deixar o animal ou o risco de vida lá embaixo pode prejudicar o aleitamento materno. O laudo dela, buscamos, e aí a justiça reconheceu que aquilo era o bastante para permitir o embarque na cabine. E era um animal grande, o pet. Pior que não, eram dois cachorros, era um casal com dois cachorros, e eles tinham por volta dos 15 quilos. Não considero Ah, necessariamente grande, é médio, pequeno, né? médio, mas aí também já não entraria, né, nas regras comuns, né? Não Não, já poderia. não. Certamente já passaria ali, acho que era American Airlines, era coisa de 8 quilos, 10 quilos, já Aham, certamente precisaria da ação para poder embarcar. sim. Então, quem deseja viajar com animal como suporte emocional precisa ter um laudo ou de um psiquiatra, ou neste caso extremo, que era uma gestante, a pessoa talvez também consiga com outro argumento aí, em decorrência da saúde do bebê, da saúde da própria gestante, enfim. Sim, vai Depende ter. da gravidade, né, do contexto. Claro, claro. E aí o médico clinicamente vai analisar o caso. Ele vai falar, olha, temos aqui uma necessidade clínica. O aleitamento materno, como eu dei o exemplo, tivemos questões de TEA, né, que é o transtorno espectro autismo, e aí às vezes Sim. reconhecido por pediatras, porque era uma criança. Então, essa ideia de que só o psiquiatra pode, só existe suporte de psiquiatra, é algo hoje já um pouquinho mais, já vem transbordando, porque existem sim outras especialidades médicas que podem reconhecer o suporte, porque clinicamente a necessidade do animal, a necessidade da família junto, né, e o animal como membro da família para um voo tranquilo, ele transborda ali só questões só psiquiátricas. Se a pessoa tem um transtorno de ansiedade, por exemplo, que não é assim tão grave, mas pode gerar problemas para ela. Assim, uma, uma, uma questão que não seja tão grave assim, ela consegue também levar o animal como suporte emocional? É possível lutar sim, porque o que acontece? Tudo emana de uma determinação, fazendo rapidamente um caminho jurídico para explicar o porquê que eu defendo que é possível e porque temos algumas ações com esse perfil. Existe Uhum. uma determinação da Constituição Federal que fala: saúde é dever do Estado e direito de todos.
Isso é um mantra que a gente repete nas ações. Por quê? O Estado tem o dever de prover a saúde e todo mundo tem direito à saúde. Aí descendo um degrauzinho, que é o Estatuto PCD, o Estatuto de Pessoas com Deficiências, que fazem análise das barreiras, ele traz uma principiologia que é a igualdade entre os PCDs. E ele fala que qualquer barreira, e aí ele define o que é barreira, são muitas definições, não vou me ater a todas, mas são barreiras, é qualquer obstáculo que prejudique a livre convivência. Pode ser uma barreira física, como uma escada para o cadeirante, uma barreira sensorial, como um dos sentidos, como a visão, pode ser uma barreira psicológica, psiquiátrica, existem milhares de definições. Mas havendo uma barreira, o Estado tem que intervir, e está escrito expressamente na lei, de retirar essa barreira para ter uma convivência harmônica, igualitária entre todos. Tá? Então, se for uma barreira muito levinha, uma barreira de ansiedade, que é uma doença silenciosa, grave também, com os seus níveis. Graus, né? Com os seus graus, exatamente. Mas se for uma barreira muito grave, como já tem na lei do cão-guia, o Estado vai ter que intervir. E se clinicamente o médico determinou que tirar aquela barreira é ter o animal em companhia, clinicamente está respondido que esse é o caminho. E aí nós vamos ter que buscar na justiça isso. Já vimos essa discussão em outros segmentos. Quando, por exemplo, o médico receita um medicamento que o plano não quer cobrir. E aí, se há uma determinação médica que aquele é o caminho a ser tratado, independentemente de plano, de ANS, a justiça já interviu para dar aquele tratamento. Então, é basicamente a mesma lógica. Buscar que a gente consiga a aplicação da determinação clínica para aquela realidade, que no caso é embarcar com o cachorro. Interessante. Então, por exemplo, quem tem questões, quem já é um PCD, também poderia, né, entrar com uma ação para conseguir levar o animal junto com ele, né? Exatamente. E na prática, a gente pensa, quando fala de suporte emocional, as pessoas falam, poxa, mas essa pessoa não aparenta, tem ou não tem, tem muita questão das fraudes, até mencionaram aqui embaixo, é muito importante Uma pessoa que haja... colocou aqui sobre claro, fraudar laudo, que também é crime. É crime, tem que ter uma fiscalização, tem que ter um CRM ativo em cima dos médicos, tem que ter toda uma análise. Mas por que muitas vezes o suporte emocional é algo delicado? Porque o voo tem que ser seguro para todos, todos sem exceção. E a gente pensa no voo, aquele voo bonitinho, que você entra, recebe ali um serviço de bordo, assiste um filmezinho, dorme, acorda na Europa, tá tudo resolvido. Mas e se tem uma intercorrência? E se tem uma turbulência? Se tem um pouso forçado? Será que as pessoas que têm um transtorno e clinicamente depende daquele animal, até para o seu tempo de reação, para poder, de uma evasão, sair de uma aeronave em emergência, será que ela vai ter a mesma oportunidade que eu, que não tenho, por exemplo, esse perfil clínico? Então, esse animal de suporte, ele não está ali só para o voo tranquilo, ele está ali também para um voo que seja conturbado. Assim como um cadeirante. Ah, mas o voo a pessoa vai sentado? Claro. Só que se esse cadeirante tiver uma emergência, sair ao banheiro, ele precisa daquela cadeira de rodas. Porque já se discutiu a possibilidade de ele ter a cadeira só até o ingresso da aeronave, né? Já tivemos discussões sobre isso. Então, assim, muitas vezes o suporte que a gente precisa mencionar é que não é só para aquele voo tranquilo. Tem que estar tudo pronto para uma intercorrência. Uma saída de emergência, ela pode estar prejudicando a vida daquela pessoa. E não faz sentido o voo ser seguro para 200 pessoas, para 199 pessoas das 200. Todos os passageiros têm que ter o mesmo grau de segurança. E se isso significa a presença de um animal junto, nós temos que conquistar essa segurança, essa igualdade. Sim, porque aí vai deixar a pessoa mais tranquila, né? Claro, e prevenir uma crise de pânico, para quem já conviveu, já presenciou alguém em crise, sabe a gravidade que é, permitir um tempo de reação, de resposta em uma intercorrência, né? Então, tudo isso é impacto, né, da saúde, a gente tem que prestigiar. Se a medicina disse, salvo outro médico para discutir aquele ponto de vista clínico, eu não acho que seria papel da companhia sobrepor uma determinação médica. Como ela não faz em outros tipos de barreiras. E como funciona essa questão como você, como advogado, consegue garantir ali... Eu já vou até falar dessa questão do choro da criança que a pessoa colocou aqui, o caramelinho. Realmente, às vezes o choro de criança incomoda muito mais do que o cachorro ali, mas, né? Tem a sensibilidade, exatamente.
Como funciona essa questão, você ali para fazer o lado, você como advogado, de conseguir provar que aquele cachorro realmente está educado o suficiente, obediente o suficiente, responsivo o suficiente para embarcar numa viagem longa como essa, daqui até a Europa, que são 12 horas, por exemplo. Sim, isso é um ponto muito importante. 12. 8, 12. Tem viagens, outro dia foi uma cliente para Singapura, são com conexões quase 30 horas de trânsito, né? Uma viagem enorme. Na Nossa. verdade, é o momento em que que as profissões se completam, né? Que os profissionais se completam, porque o advogado hoje é meramente porta-voz. Eu vou coletar informações Uhum. e levar aquele direito até o juiz para decidir. E para a gente demonstrar que hoje o animal ele tem capacidade de entrar num avião, numa cabine fechada, a gente precisa que ele seja treinado. A gente toca muito nesse ponto da educação do animal. Estava brincando até com um cliente agora mais cedo, e existem animais em que, às vezes, a raça dele é um animal de grande porte, é um animal de potencial lesivo. Qualquer intercorrência, ela é grave. Se você pegar uma raça, um pitbull, um rottweiler, que são raças que têm um potencial lesivo forte. Então, a gente tem que ter um cuidado maior ainda de demonstrar esse caminho com um bom treinamento, com um relatório do adestrador. Existem algumas certificações que estamos buscando para que elas fiquem cada vez mais fortes, mas é como se fosse um diploma desse adestramento. Esses relatórios que descrevem como foi esse treinamento, o tempo de treinamento, vai demonstrar. Porque é aquilo, o cachorro, numa viagem, aí você sabe dizer muito melhor que eu, ele vai sofrer os mesmos sintomas que a gente. Também entope o ouvido, também dá aquele frio na barriga na hora que decola, com a diferença que ele não sabe que está indo passear na Europa, que está indo se mudar, né? Então, eu estava brincando com o cliente, ele não sabe que está indo. Então, eu fico imaginando se um cachorro, de certa forma, enxerga aquele ambiente como algo, um perigo para ele, não sei se eu estou falando alguma besteira, mas se ele se põe defensivamente, que aquela sensação para ele é algo novo, se ele achar que aquilo é um perigo para ele ou para o tutor entrar numa resposta defensiva, ele pode ter uma intercorrência, né? Então, essa é a Não. importância do treinamento, né? Sim, muito importante. Veja, né? O cachorro não pode ser um cachorro possessivo, não pode ser um cachorro, a gente fala ciumento, né? Mas que na verdade é possessivo ali com recurso, que no caso é a pessoa. Não pode ser um animal ansioso, ou se ele for, tem que estar controlado. Então, tem também aí as questões emocionais do cachorro, e eu queria até aqui acrescentar, né, que você comentou, assim como nós, os cães também ficam ansiosos com a viagem. E também tem o ponto de que os cães sentem a nossa energia, que é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né, tanto nas redes como para os meus clientes, que quando você vai fazer uma viagem dessa, você fica muito ansioso, geralmente, né? Sim. Se é uma viagem de turismo e se for uma mudança, aí você fica muito mais, porque é uma vida nova, é uma loucura, assim, para quem já morou fora sabe que é muita ansiedade. E aí o animal sente aquilo e ele vai ficar mais ansioso ainda do que ele ficaria só pelo fato de estar viajando. Então, por isso a importância também do adestramento para trazer esse equilíbrio emocional para o animal. Se for o caso, usar terapias com os animais, né? Que eu uso as terapias naturais, terapias integrativas. Já tive alguns aluninhos que precisaram de auxílio veterinário para complementar com medicação para poder viajar. Animais que têm muita ansiedade, né? Hiperativos. Então, alguns veterinários acabam auxiliando com algum medicamento que vai ajudar aí durante a viagem para que o animal fique ainda mais tranquilo. Algum medicamento manipulado, natural, ou se for necessário, realmente algum medicamento controlado. Isso pode ser necessário também. Por isso também a importância, né, de um adestrador, de um veterinário para auxiliar em todo esse processo. Exatamente, até porque essa questão da ansiedade de separação, que não sei se é um ponto importante, porque muito cachorro sofre dessa ansiedade, né? E a viagem distante na cabine, a gente teve um precedente muito interessante em que o suporte emocional inverso, eu brinco, né? E que já em algumas oportunidades, umas 4 oportunidades, se eu me lembro de cabeça, a justiça frisou que aquela determinação de embarque era pelo olhar do animal. É como se reconhecesse que a emoção do animal estaria balançada, né? Estaria em risco a saúde dele por conta da ansiedade de separação. E determinou que ele fosse na cabine não porque a tutora
tinha uma ansiedade de estar longe dele, mas porque o animal tinha uma ansiedade de estar longe da tutora. Sim. Foi muito legal, é claro. E que pena que são exceções, essas decisões não são tão comuns, mas é uma sensibilidade que se espera do judiciário de reconhecer, né, que animais, o cachorro como ser senciente, um cachorro um animal que tem ali sensações de medo, de pavor, de saudade, de ansiedade, sendo respeitadas pelo judiciário. Foi muito legal ver a decisão nesse sentido. Nossa, que lindo isso, né? A ansiedade, a síndrome da ansiedade de separação, ela é muito grave, né? Ela, após o processo aí que a gente passou, da, essa gripe, né, muito forte, que a gente não pode falar a palavra aqui, né, porque às vezes o algoritmo reconhece e bloqueia lá. Mas essa doença que acabou com a vida de muitas pessoas, então os animais, agora as pessoas estão voltando a trabalhar e muitos animais estão desenvolvendo ansiedade de separação dos Sim, tutores, não conseguem ficar sozinhos. Eu tenho até um curso online para ajudar as pessoas que têm animais com ansiedade de separação. Então, realmente é sim. um tema bem grave e eu fico muito feliz, nossa, de saber que existe essa possibilidade de fazer um laudo para o animal para que Sim, ele não sofra por estar longe do tutor ali, longe do tutor lá na cabine, né? E ele não poder viajar junto e sofrer com ansiedade de separação, ter até uma crise, né? Algum problema mais grave. sim, porque é a vida do animal se ele colocar em primeiro plano. Nossa, Infelizmente, não são muitas ações que caminham isso, porque o judiciário ainda tem uma tendência mais antropocêntrica de olhar mais pela necessidade do tutor, por isso que é sim. mais constante processos de suporte emocional da pessoa do que o suporte emocional do animal, né? Mas até voltando a um ponto legal aqui, o Caramelindo trouxe aqui, também cliente nosso já viajou, trouxe aqui, existem alguns estados já evoluindo essa questão do suporte emocional, voltando prestado ali ao assunto, que é, por exemplo, Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já prevê ali a possibilidade do cachorro frequentar diversos lugares. E um ponto importante traz ali já também a necessidade do treinamento. Então, não é qualquer animal que pode frequentar um metrô. Então, aplicando a mesma lógica, também é interessante que esses animais, um treinamento também seja importante para poder frequentar um avião, por exemplo. Que é um ambiente confinado de muita gente, né? Sim. Aqui a gente está bem atrasado, né, no Brasil, com relação a isso, né? Tem outros países aqui da América Latina que também podem ser chamados de subdesenvolvidos, né? Assim, por ter não ter uma economia tão potente como a nossa também é bem deficitária ainda, mas que os animais podem frequentar ônibus, por exemplo, podem frequentar Sim, trem, podem frequentar metrô e não tem esse limite de peso, de tamanho do animal. E eles sim, ficam super educados, né? Super cordatos ali com o tutor, não latem, não avançam nas pessoas. Enquanto aqui no Brasil, eu já tive né, clientes que foram levar o animal no veterinário para ir no médico, para ir no hospital, numa emergência, e não conseguiram entrar nem no táxi. Uber cancela, né? Então, É e difícil aí pra tem caramba. essa lei aqui em São Paulo que as pessoas podem levar pets até 10 quilos dentro da caixa de transporte, né, no Sim, ônibus e no trem e no metrô. sim. Mas já ocorreu de funcionários não permitirem os animais entrarem, alegando que o peso estava acima, que o animal estava latindo, que poderia ter algum acidente. Então, essa é uma consciência, né, que a gente tenta trazer de quantos animais, se eles forem educados, se eles forem tranquilos, eles podem sim mudar, principalmente esse mindset da maioria da população e das autoridades e das empresas que acabam olhando para o animal e pensando no animal como um ser que não que vai causar problemas, que vai trazer mal-estar para o restante dos passageiros ali, da tripulação. Sem dúvida. Eu costumo falar que a gente está no momento de uma troca cultural, né? E isso vai atingir vários segmentos. Então, desde as pessoas comuns, que muito cliente relata que sai do avião, as pessoas falam, nossa, tinha um cachorro, né? Não vi nada. Porque o que se espera, infelizmente ainda, de um cachorro é ouvir barulho, latido, choro. Então, culturalmente, as pessoas estão começando a reconhecer que esses animais treinados, porque educação é tudo, né? Conseguem conviver num local tranquilamente, né? Então, até voltando numa pergunta lá de cima, que perguntou qualquer raça pode ser suporte? Qualquer raça É, pode? Sim, teoricamente, qualquer raça. Claro que também tem o perfil do treinamento, que né, a Flávia trouxe, né? Que é o perfil também de não ser um animal possessivo, mas
qualquer raça, teoricamente, poderia ser um animal de suporte, clinicamente, do ponto médico. Se qualquer raça pode ser adestrada com tranquilidade, as dificuldades, Uhum. aí é algo até que você pode dizer melhor do que eu. Sim, qualquer raça, com certeza. Exato. Nos Estados Unidos é muito comum animais de suporte emocional, né? Eu tive até uma cliente lá, ela viajava sempre, ela vinha para cá e voltava para lá, vinha para cá e voltava para lá, uma Schnauzer. E ela era uma cachorra de suporte emocional. Sim. A tutora dela tinha transtorno de ansiedade, hiperatividade, e ela só que lá é mais fácil conseguir esse tipo de laudo, e muitas pessoas têm esse laudo lá, têm essa possibilidade. Primeiro que já é cultural, já, né? Assim, eles tratam realmente os animais como pessoas no ponto. E isso é uma coisa importante que eu vou falar aqui. Aqui no Brasil e em outros lugares também, as pessoas tratam o animal como pessoa do lado negativo. De tratar o animal como bebezinho, de não deixar o animal se expressar, e aí mima muito o cachorro, faz tudo que o cachorro quer, tem muita dó, tem muita pena do cachorro. Eu vejo muito no meu trabalho, né? Todos os dias. Essa pena que as pessoas têm do cachorro. Ah, deixa, coitado, deixa ele latir, coitado, deixa ele destruir a casa. É assim. Lá não é assim que funciona. Né? As leis são bem rígidas e lá, por exemplo, um cachorro agressivo, ele corre o risco de ser eutanasiado mesmo, sem ter chances de, inclusive, de adestramento. Né? Enquanto a gente vê muitos ataques de cães acontecendo por aqui, por exemplo. Então, tem essa diferença cultural também, que é uma das razões da nossa live é trazer isso também, para que as pessoas vejam como é possível nós mudarmos aqui esse né, inconsciente até coletivo que as pessoas têm, de que o animal é um animal, logo ele é daquele jeito mesmo, deixa ele ser assim. Não, ele é um animal, principalmente o cachorro, né? O cachorro, ele é facilmente adestrável, por isso ele está conosco há mais de 30 mil anos. Sim. A espécie mais domesticada é o cachorro, porque eles são muito adaptáveis. Então, eles são animais que a gente consegue fazer parar de latir, fazer parar de chorar, né? A gente consegue ensinar, assim, literalmente qualquer coisa para um cachorro. E essa importância da educação, de ter essa consciência de um animal ser educado, é algo que a gente luta para que aqui também tenha essa consciência da população. De que não, o cachorro não precisa ficar latindo o tempo todo. O cachorro late, só que quando você pedir para ele parar, ele tem que parar. Sim. Ele não tem que ficar latindo o tempo inteiro infinitamente, porque eu até hoje eu fui dar aula em uma creche, eu até comentei com o pessoal lá, né? Que o cachorro na natureza não fica latindo desse jeito, porque ele vai espantar as presas e atrair predadores, né? Então a natureza é silenciosa, ela não fica fazendo barulho à toa. Nenhuma espécie faz barulho à toa. Inclusive os canídeos, eles não fazem barulho à toa. Quando um cachorro está latindo demais, que eu creio que essa seja uma das maiores reclamações dentro de um avião, por exemplo, é porque ele tem algum distúrbio comportamental. E, com certeza, ele não é responsivo ali ao tutor dele, não é adestrado. Porque se fosse, o tutor faria algum comando, né, algum som, algum movimento que faria o cachorro parar de latir. Então, a gente vê qual a importância do adestramento, inclusive para a questão de latidos, que eu acredito que seja um dos piores problemas que a gente tem dentro dos distúrbios comportamentais, dentro do adestramento. Eu acho que é um dos mais difíceis de lidar justamente por isso, porque a pessoa vai deixando, e o cachorro vai crescendo, vai ficando adulto e vai latindo cada vez mais, cada vez mais. E aí o cachorro desse nunca vai viajar numa cabine, né? Se ele não for adestrado. Sai do controle, porque tem duas regras de ouro no voo, né? Que é segurança e sossego. Então, imagina um voo de 10, 12 horas, o cachorro latindo o caminho todo, né? Sim. Nos Estados Unidos, trazendo até um paralelo que você trouxe lá no começo, é interessante porque os Estados Unidos tem uma regra, né? Tem o DOT, né? Que é a ANAC deles. Eles têm lá os mandamentos do viajante e tem o direito de transporte com animal de serviço psiquiátrico, como eles chamam lá. Então, em conjunto com outras políticas públicas, existem segmentos de certificação desse animal, que aí vai ter ali de certa forma, uma carteirinha de service dog, e aí você consegue enquadrar. E aí você consegue viajar. Mas chega ao absurdo, por exemplo, o Brasil não tem essa regra, né? Eu tenho uma cliente que ela vinha dos Estados Unidos para o Brasil, do Brasil para os Estados Unidos, porque ela comprava um voo Estados Unidos, Brasil, Brasil, Estados Unidos, a companhia cumpria, respeitava. Mas parece que em algum determinado momento ela comprou um voo
Estados Unidos, Brasil, só, sem volta, e depois comprou um Brasil e Estados Unidos da mesma companhia. Só que como ela desconectou as viagens, não queriam cumprir, porque entendia que é uma viagem autônoma e do Brasil não tem regra, não vamos levar. E aí vai para a discussão. Mas isso tudo é falta de lei. Em paralelo, outros países com uma situação econômica mais parecida com o Brasil, ou até pior, bem dizendo, eles também têm essa regra. O México tem lei de suporte emocional, Colômbia tem lei de Sim, suporte, a Colômbia. Panamá. Então, assim, não faz muito sentido que muita gente fala, mas os Estados Unidos são Estados Unidos, Estados Unidos. Tá, o Panamá, a Colômbia e México tem uma realidade mais parecida com o Brasil e já tem uma lei Bem de parecido. suporte. Da mesma forma, nós temos Bem leis de parecido. suporte estaduais. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Código de Bem-Estar Animal da Paraíba também é bem avançado na questão animal. O Amazonas tem um regramento de transporte aquaviário, porque lá tem pouco ônibus, é muito transporte em rio, permitindo animais, enfim, bem avançado. Só quando você chega em locais, numa região até mais desenvolvida, como o Sudeste, você vai ver São Paulo, Rio, Paraná, Santa Catarina, você se assusta como aqui deveríamos estar mais à frente, né? Esperamos, né? Estar mais à frente do que alguns países, do que algumas regiões. Porém, não. Porém, a gente está mais atrasado ainda, parece. Né? Sim. Você acha que tem a ver bastante com isso também, essa questão dos cães não serem educados? Sim, eu acho que sem dúvida. Eu acho que isso é um tipo de uma situação que a gente prova na prática. Tem um juiz em Campinas que ele, na decisão dele, muitas vezes ele concede eliminar de embarque. Eliminar é um momento provisório ali, emergencial, e ele sempre coloca que, por exemplo, para viagens futuras, para novas viagens, ele quer ver o comportamento animal. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Vamos essa primeira vez, ver como ele reage, para ver se pode ir de novo, para ver se pode ir em outras viagens. Bem dizendo, vamos ver o comportamento desse animal. É essencial o comportamento animal dentro da cabine. Né? E isso já tem que ser previamente estipulado, antecipado, com o treinamento. O pessoal aqui está falando até do projeto de lei. É essencial que houvesse um projeto de lei disciplinando, porque do jeito que está, não é bom para ninguém. Não é bom para as incertezas, para pessoas que não sabem do direito e não viajam, para pessoas que sabem do direito viajam, outros nem todo mundo ganha. Isso faz parte da dinâmica processual. Né? Às vezes cai num juiz que entende que não é não, né? Tem decisões mais absurdas que a gente possa imaginar. Então, e para a companhia aérea também, às vezes a decisão sai emergencial, né? Tivemos aí casos aí, né, de pessoas que têm uma emergência e precisa viajar e depende do animal, né? Agora há pouco mesmo, 3, 4 dias antes, uma intercorrência na família de saúde, precisou viajar em emergência, né? E aí 4, 5 dias ali para correr atrás de uma decisão, correr atrás de uma ação. Chega na companhia aérea um dia antes da viagem, no dia da viagem, onde eu ponho esse cachorro. Tem questões de segurança também, né? Quantidade de máscaras de oxigênio por fileira. O cachorro é um respirante, a gente também, a companhia aérea tem que saber. Tem fileiras que tem máscaras extras, que é onde vai viajar o seu cachorro, né? Mas tem que estar com uma reserva, porque se já tem um cachorro naquela fileira, não caberia um outro, porque não teria uma máscara para esse animal. Tudo isso estaria resolvido com uma boa regulamentação. E essa regulamentação poderia abordar esse treinamento, né, como um requisito essencial, trabalhar melhor uma certificação, colocar ali uma determinação de treino, de tempo, de competências mínimas para o animal. Isso resolveria muitos dos problemas. Na prática, eu costumo brincar que tem muita saída. Treino é uma delas, equipamentos de segurança, cintos para os animais também falta um pouco de prioridade ali, né? E a gente vem lutando por essas prioridades para que elas sejam atendidas aí pelo legislador. Falta um protocolo, né? Exato. A própria companhia, tem companhia que viaja o animal na fileira 2J, a outra viaja o animal sempre na janela. Tem umas que só viajam o animal no corredor. E às vezes de aeroporto isso muda. De aeroporto para aeroporto, na mesma companhia, muda ali a sistemática. Então, falta ainda uma regulamentação disso. E o treinamento, o comportamento animal, é a forma que prova-se na prática que é possível, que é uma questão cultural, não há uma entrava física. Né? Veja, nós estamos falando de centenas de ações de mais diversas espécies, muito cachorro, claro,
mas também coelho, calopsita de suporte, né? O pessoal perguntou Até se outras raças. colocaram aqui o transporte de porquinhos da Índia e de coelho. De coelho, exato, muita ação de coelho, porque na Índia, acho que a dúvida era se os requisitos são parecidos, É. são equivalentes, são animais de porte parecido, de características parecidas, mas de fato em que todos esses animais viajando, até hoje, não tivemos nenhuma ação em que a companhia aérea veio trazer um diário de bordo com uma intercorrência, um cachorro que latiu, que agrediu. E eu tenho certeza que a companhia aérea não hesitaria em trazer esse contraponto num processo. Até hoje não trouxeram. Pelo contrário, né? Eles não têm esse argumento porque comportamento animal é essencial para que a gente não destrua, né? Até que um animal mal comportado possa criar uma cultura negativa e contrapor tudo aquilo que a gente vem construindo. Sim. Por isso a importância também de ter muito cuidado no laudo, né? Não é, isso é importante a gente falar aqui, né? Não é, qualquer pessoa vai lá e atesta que o cachorro está educado. Aí um cachorro desse causa um problema num voo, numa cabine e atrasa todo esse processo que vem sendo construído. E digo mais, né? A própria lei já fala, a responsabilidade do animal é do tutor. Então, qualquer contraponto que ele traga na cabine, morder alguém, vamos falar de um extremo, quem responde por isso é o tutor. Então, há uma responsabilidade clara sua pelo animal, e o comportamento é a forma mais segura de medir isso, né? Sim. Deixa eu ver aqui, colocaram perguntas no... ótimo. Pessoal, muito obrigada por deixar perguntas na caixinha. Fica muito mais fácil de ler do que a gente ficar passando aqui. Boa. Quem quiser fazer perguntas, pessoal, vê aqui embaixo do lado inferior direito da tela, tem uma caixinha de perguntas, fica mais fácil para a gente pegar, porque às vezes vai passando aqui e a gente não vê. O que isso pergunta, expressar no processo que está disposto a pagar uma cadeira para o cachorro ajuda? Ajuda, eu entendo que ajuda, porque muitas vezes... claro, é um animal de pequeno porte, acaba não tendo tanta interferência, porque entenda, onde viaja o cachorro? Estou falando dos maiores, fora da política da companhia. A gente pede analogia ao cão-guia. E onde viaja o cão-guia? O cão-guia viaja num assoalho, que é o chão à sua frente, né? De forma em que ele não ultrapasse o limite da tua cadeira. Imagina que uma cadeira é uma poltrona de avião, vamos pegar aí uma aeronave, um A350, um 777, 787, são aeronaves de porte um pouco maior, que já fazem transcontinental, Europa, enfim. Por exemplo, a Azul tem vou pegar, por exemplo, uma aeronave da Azul. O banco, se não me falha a memória, é 86 ou 87 centímetros de largura do banco, de um assento. Então, muitas vezes, o seu cachorro, se ele tem mais do que isso, ou o rabo vai para um lado ou a cabeça para o outro. E você já estaria fora daqueles limites, porque a regra até para o cão-guia é que não ultrapasse os limites do seu banco, justamente para que não entre ali no limite do pé de outra pessoa. Então, para animais de porte médio grande, até para o conforto dele, para quem já viajou, sabe, uma poltrona extra ajuda, tá? Ajuda pelo conforto. E juridicamente, que mensagem você está passando para o judiciário? Olha, estou preocupado com o bem-estar do próximo. Estou preocupado em não atrapalhar o sossego. Tanto que o meu cachorrinho vai ficar aqui na janelinha, eu no meio, né? Às vezes um familiar meu, companheira ao lado, filho, irmão, sobrinho, cunhado, sei lá, ao lado, de forma que aquele triozinho de cadeira está tomado pela família. Então, muitas vezes, essa poltrona extra pode ajudar. E alguns juízes até determinam essa poltrona extra. Mas aí depende de cada processo. Nossa, então seria extremamente importante que as companhias deixassem isso como regra, né? O animal na janela, porque aí se a pessoa quiser pagar uma cadeira a mais para o cachorro, ele já vai ali na janela. Exato. Ó, o pessoal falou aqui até, da Anne aqui, falando aqui, me falaram que não podia deixar o pet fora por causa do pelo. Eu já ouvi cada coisa. Eu já ouvi essa do pelo, não por alergia. Tem uma companhia aérea, determinada companhia, que ela menciona que o cachorro não pode viajar porque o pelo dele vai entupir o duto de oxigênio e as pessoas vão morrer asfixiadas no voo. Já ouvi de tudo. Já ouvi que o xixi vai correr o avião, vai derrubar. Já ouvi que o animal vai fazer as necessidades no pé ou na bagagem de alguém. Tem uma companhia aérea que pega uma foto de um cachorro num trem e diz que foi num avião, que ele tá com um focinho entre dois bancos. Tem companhia que pega foto de um processo nosso, que era um casal viajando na primeira classe, o cachorro tá deitado à frente, e diz que o cachorro atrapalhou outra pessoa, como se estivesse atrapalhando outro passageiro, sendo que era um casal de um processo, e por aí vai. Nossa, que desonestidade. Pois é, né? A
Karina fala, brasileiro infelizmente não se preocupa em educar seu animal. As pessoas acham absurdo investir no adestramento do meu cão. Pois é, Karina, pois é. Pois é, pois Todos é. os dias eu falo para as pessoas, não é um gasto, é um investimento. É, Educação, gente, é um investimento. Inclusive a nossa educação é um investimento. sim. Investir em livros, investir em cursos, informações, isso é investimento, você não está gastando dinheiro, né? Que bom que E temos eu, pessoas como é, você. eu digo mais que tem que respeitar o que o adestrador fala. Porque eu atendi uma cliente outro dia, ela falou, eu fui falar com o adestrador, ele falou que eu tenho que chegar em casa e ignorar meu cachorro. Eu não consigo. Falei, você precisa respeitar o que seu adestrador sugeriu, senão tem que É, adestrar primeiro precisa. você, depois o cachorro. Tem umas coisas polêmicas como essa, né? Ah, não pode dormir na cama, pode dormir na Sim, cama. Tem que ignorar, não tem que ignorar. E aí as pessoas pegam muitas dicas da internet, né? Normal, todas as áreas, na sua área tem isso, na minha área também. tem isso. Enfim. Você tem experiência, eu tenho, mas tem profissionais que não têm experiência e ficam colocando dicas. Às vezes as pessoas se confundem. O que eu falo para todo mundo, né? Você faz um teste. Se você tem dúvida se aquela regra vai servir ou não, faz um teste com o que o adestrador está te falando e veja na prática, empiricamente. Aí você vai ver que funciona. Caso Sim, seja um profissional competente, que tem uma experiência e sabe o que está fazendo. Então é isso, né? Às vezes, eu falo às vezes para alguns clientes podem dormir com o cachorro? Sim, porque depende muito do contexto, do problema que está apresentando, da personalidade do cachorro. Alguns clientes não vão poder dormir com o cachorro na cama e tem muitas razões para isso. Até tem um vídeo no YouTube explicando isso. Então, não é para todo mundo a mesma regra, porque o cachorro é como a gente, ele tem sim, personalidade, ele tem sim, comportamentos diferentes, né? Cada cachorro é um animal complexo, é um universo de complexidade. Então sem não dúvida. tem isso, sabe, pessoal, de uma regra é sempre assim, sempre vai usar um petisco para treinar o cachorro. Não, às vezes o cachorro pode ser treinado com uma bolinha, às vezes o cachorro pode ser treinado só com carinho. Então, no adestramento, em comportamento animal, tudo depende do contexto, né? Por isso que eu falo que eu uso vários métodos diferentes. Eu não tenho um método específico de ou muito positivo, ou negativo, ou punitivo. Não. A gente usa o que é necessário para que a pessoa consiga educar o cachorro ali de forma que não maltrate o animal, que não violente o animal, que não machuque ele, mas de É, forma que adeque à rotina dela, o que ela vai conseguir fazer na rotina para ter um cachorro responsivo. Por isso que depende muito do cachorro, né? Essas coisas de pode, não pode, depende do cachorro. Aqui, algumas raças vão sofrer mais que outras. O porte médio e o pitbull, infelizmente, tem muito preconceito. Ah, com certeza, né? tem, hoje, inclusive, saiu uma decisão hoje de um pitbull e o juiz falou para ir na caixa, né? Mas não cabe na caixa, Sim. aí como é que fica, né? Mas já tivemos algumas raças perigosas, são mais perigosas, caracterizadas perigosas pela companhia aérea. Se abrir o site das companhias, a Latam tem uma listinha do que é perigoso, do que é É, braquicefálico, do que é perigoso e braquicefálico. É um preconceito realmente, né? Mas o próprio sim. judiciário cultural é difícil. Mas a gente vem quebrando, né? Porque quanto mais bem educado, não tem raça, né? Exato, né? Você vai mostrar para as pessoas que o seu pitbull é diferente daqueles de rinha ou daqueles que atacam as pessoas. Porque ele é um Exato. cachorro educado. E é isso, não depende, independe da raça, pessoal. Sem Qualquer dúvida. cachorro, em qualquer idade, pode ser educado. Eu tive um Qualquer cliente que ele cachorro, qualquer raça. consegue, eu tive um cliente que ele foi e ele tinha acho que é um Staffordshire, né? Que é uma raça, é, ou era American Bully, ou é a mesma coisa, eu me confundo, mas era uma raça bem É forte, assim. diferente. Mas é bem E forte, são bem bem fortes. forte, tem uma aparência forte, né? E ele É. viajou com o liminar, veio de Portugal para o Brasil, e no mesmo voo foi acho que um Lhasa, um cachorro pequeno, na caixinha, na política. E o bichinho foi latindo o negócio inteiro. O Pitbull numa paz. O Pitbull não, Ai, o American Bully numa paz ali. Ninguém nem sabia. Falou, meu, eu vi um cachorro latindo, mas nada do seu. É educação, né? é educação, né, gente? Não tem, assim, tamanho, nada. Legriso vai ficar gravado, sim, tanto aqui no meu Insta como lá no meu YouTube. O cachorro sempre leva a culpa, mas a culpa sempre será do tutor. Seja por omissão ou por ação que reforce comportamentos negativos. Gente, é por isso que o meu adestramento é multiespécies, o meu adestramento é para os cães e para as pessoas. É Sem o importante. adestramento do humano, não existe adestramento do animal. Não existe. Então, não adianta só o adestrador ir lá. Eu já é uma dica que eu vou dar para vocês, pessoal. Não adianta o adestrador ir na sua casa, treinar o seu cachorro e não treinar você. Porque o seu cachorro
vai ser educado à medida que você todos os dias aproveita cada momento que você tem de interação com ele para aplicar o adestramento, o treinamento, as terapias, a obediência no animal. Então, não é um adestrador adestrando o seu cachorro que vai mostrar que ele é educado, porque ele pode obedecer o adestrador, mas ele obedece você. Se você não treinar ele, ele não vai te obedecer. Ele vai obedecer só o adestrador. Então, isso é uma coisa que acontece bastante, né? As pessoas têm o Sim, adestrador e aí o cachorro obedece só o adestrador. sim, sim. O Caramelinho falou que tem uma lei federal em andamento, mas nada até agora. É, tipo muitas leis, né? Principalmente depois do caso Pandora, surgiram regras e regras e regras que começaram, mas não caminharam muito, né? É, eu brinco que veio um projeto de lei Pandora, que não levaria nem a Pandora, que era um projeto de lei de 10 quilos, a Pandora tinha 16. Mas, Sim. enfim, né? Pandora, nossa cliente, que estamos aí, que abriu portas aí também no transporte. Nossa, foi. Sempre a gente tem que ver o lado positivo, né, das coisas que acontecem. Sem dúvida. Foi super triste, mas ajudou bastante para que isso tivesse uma visão maior, né, de pessoas que nem nunca tinham olhado para isso. Sim. Tem mais uma pergunta aqui do Keiso. Tem mais duas. Gostaria de saber a melhor companhia aérea para a Europa que tem aceitado mais, né? No caso, animais acima do peso aí, que a maioria delas aceita. O que acontece? Precisa ver um pouco da rota, né? Às vezes tem companhias que são mais agressivas no processo, tem companhias que são mais amenas. Eu sou muito sincero, eu gosto de falar bem das que são mais amenas. Eu gosto muito da Latam, gente. Eu acho a Latam, assim, um Ai, exemplo, que ótimo. judicialmente falando, em termos de ação judicial, eu acho que é uma companhia muito amena, uma companhia muito respeitosa com as decisões judiciais. Eu acho que esse é o principal ponto. Discussão em processo existe, recursos, não recursos, ganha liminar, perde liminar, trabalha, discute. Isso é dinâmico de processo. Assim como nós vamos defender o direito de embarque, a companhia aérea vai Uhum. tentar defender o direito de liberalidade dela. Isso faz parte da dinâmica do judiciário. Mas uma coisa para mim que é essencial, é intransponível, é respeitar a decisão judicial. Nesse ponto eu sou muito fã da Latam, que até então nunca trouxe nenhum problema. Já as outras acabam, volta e meia, não comunica antes que é a tripulação, bate um pouco cabeça, demora um pouco, mas tudo depende da rota. É essencial nessa hora, muitas vezes, você procurar até. Existem agências de viagem especializadas em animais. A Ana estava aí agora há pouco, da Sem Magia, a Ana Chugo, que consegue te analisar a rota e traçar. Porque, veja, às vezes você fala assim, o cliente me procura, pô, eu quero viajar, é suporte emocional, eu quero uma ação para ir para o Canadá. Poxa, mas dependendo do local do Canadá, você já tem a Copa Airlines que vai te fazer esse trecho e não precisa da ação. Ah, mas eu quero ir para tal lugar. Pô, tal lugar essa companhia leva. Será que não vale a pena não precisar da ação judicial, ir com essa companhia de carro? Ou isso é impossível? Vai do teu perfil também. Uhum. Já teve gente que viaja tranquilamente porque tudo é farra, pega um carro na Europa, já tem gente que não precisa chegar no aeroporto até por uma questão migratória, né? O Sim. visto, por exemplo, Itália, você tem que entrar pela Itália, não dá para você entrar na Espanha de carro, não dá para você fazer outra coisa. Sim. Então vai muito também de qual é o caso, qual é a rota, qual é a particularidade, qual é o peso do animal e por aí vai. Então depende do contexto para você escolher uma companhia adequada. Que daí Depende, pode ser aí existem sugestões de companhias que fazem uma. rota, que tem uma política mais adequada, e aí o cliente vai analisar, olha, também o custo disso, né? Existem preços ali, existem Nossa. horários de voo, rotas, às vezes te interessa, mas não sai do teu aeroporto, e aí tudo isso é uma dinâmica que às vezes uma agência consegue te ajudar e fica Tá. mais fácil. Tem uma pergunta aqui. Quais os trâmites para levar uma calopsita? Ah, eu tô aqui até tomando aqui a minha xicrinha da calopsita, da Maria Calopsita. Calopsita depende também do local, né? Existem duas companhias aéreas que levam aves, a Delta e a Iberia, se não falha a memória, mas não do Brasil. Então, calopsitas, papagaios, Ah, acapones, sempre vai precisar de ação judicial, infelizmente. Aí tem a questão sanitária de GTA, CVI, depende do seu destino nacional e internacional. Mas fato é, você vai precisar judicializar, provavelmente você vai ter que discutir com a companhia aérea o direito. E aí é uma questão da seguinte forma: olha, a calopsita é um animal doméstico. Por que pode dois domésticos, que é cães e gatos, e não pode os demais domésticos?
Sim. Porque o Coelho teve ação federal que nós entramos, conquistamos ali a portaria, que ainda está discutindo, lutando, aquela guerra, mas porque as portas estão se abrindo para os coelhos, então é o que eu brinco, onde cabe um cachorro, cabe um gato, cabe um gato, cabe um coelho, cabe lá também. Uma calopsita de 90 gramas, por que não? Mas existe um preconceito da vocalização, existe Ah, umas discussões também do sossego. Então, novamente, não existe um adestramento, mas um bom laudo, uma boa explicação da vocalização do animal. Existem técnicas para calopsita que o pessoal cobre a calopsita, ela vai quietinha, sim, calminha. A gente já sim. teve algumas É. que viajaram aí Brasil afora e mundo afora com o liminar. Tem umas técnicas com aves, né? Sim, Para que sim. ela fique. Essa é técnica de cobrir a gaiola, ela geralmente funciona. Tem aqui, quanto tempo antes da viagem para entrar com a liminar? Olha, é difícil a gente ter uma data certa. O que eu brinco é, a liminar é o pronto-socorro. Então, geralmente, a liminar, ela tá ali para sua urgência. Já tivemos pessoas chegando aqui no dia da viagem, 9 da manhã, para viajar à noite. O que acontece? Alguns aeroportos, inclusive, têm juizados, ou tinham, né, antes das mudanças sociais aí. Mas, de certa forma, o ideal é o máximo de tempo possível, gente, porque entenda que você vai precisar desenvolver um processo. Existe dialética nesse processo. Às vezes o juiz quer ouvir a companhia aérea. A primeira vez, vamos supor que ele julga um processo, ele também quer entender o porquê não, né? Deve ter um porquê para a companhia aérea falar 10 quilos e não 11, né? Então, às Uhum. vezes ele quer ouvir isso, e isso demanda tempo. Vai oficial de justiça, vai um correio, manda a companhia aérea falar em 5 dias, volta para o juiz tem uma fila, tem juiz aí com 80 mil processos, né, para trabalhar de dinâmica. Existem feriados, fim de semana, então o máximo de tempo possível. Existe uma zona de conforto que a gente vai vendo, e existe uma particularidade que você não consegue comprar um voo para 2025, que é daqui a 2 anos. Você precisa comprar um voo da 3, 4, 5 meses. Já me parece confortável aí 2 meses para você ouvir o judiciário liminar, que é um momento emergencial. Aí o Sim. processo segue para as respostas finais depois. E aí, no caso de adestramento, você já tem que começar bem antes, assim, na Por minha isso. experiência, né, dos cachorrinhos que eu adestrei, que eu ajudei as pessoas que iam viajar para fora do país, a gente começa aí uns 5, 6 meses antes, dependendo de quantas questões comportamentais o cachorro tem, que é o tempo médio que eu acredito que a pessoa também vai colocar tudo em prática e chegar numa excelência de ter um cachorro educado ali, a ponto de ele não latir mais, de ele não atacar ninguém, de ele responder aos comandos dela ali no voo. Se é um cachorro mais tranquilo, já que tem pequenos problemas comportamentais, acho que uns 3 meses você começar o adestramento já é o suficiente, porque você tem que pensar, né? Você que está assistindo, que nesse tempo da sua pré-viagem, você não tem só isso para se preocupar, né? Você tem toda a questão da viagem. Então, viagens, principalmente internacionais, demandam bastante do nosso tempo, nosso planejamento, de férias, dos passeios que a gente vai fazer, o cronograma da própria viagem. Se for uma mudança de residência, então, assim, como a gente já estava falando lá no começo, é uma loucura mesmo, assim, né? É bem mais complexo. E aí talvez você não tenha tanto tempo na sua rotina para incluir aquele adestramento que você precisa do seu animal. Então, quanto antes começar, melhor, para que ele seja um animal mais tranquilo ao longo desse tempo, até que na data da viagem você tenha total controle sobre o comportamento dele. Então, isso é o que eu faria, né? Caso você pretenda ir viajar a turismo ou morar fora do país, já busca essa informação. A gente vai fazer uma última pergunta aqui, depois a gente pode ir respondendo as perguntas que ficarem. A gente pode ir respondendo em caixinhas ou fazer uma nova live, né, doutor Leandro? Claro, Que claro. já vai dar o tempo de 1 hora. É possível anexar no processo vídeos do adestramento do cachorro? Estou gravando todo o adestramento. É possível. Hoje o processo judicial eletrônico, ele permite subir ali, digamos, mídias, né? Então, a gente teve uma ação que a gente subiu alguns vídeos, você transforma em link, consegue levar, tá? E aí, qual é o interessante disso? Você mostrar para o juiz, né? O juiz é um ser humano de convencimento, ele vai se convencer, né, para ele poder dar essa decisão. É claro que o relatório do adestrador é um pouco mais assertivo, direto, explicativo, técnico. Entenda também que um processo judicial, principalmente uma liminar numa urgência,
às vezes o juiz não tem todo o tempo de analisar tudo, porque é um momento sumário do processo e que ele vai analisar com mais profundidade ao longo do processo depois. Mas é possível sim anexar os vídeos. Eu costumo pedir muita foto, tá? Foto demonstra já o animal na família, demonstra o animal em lugares públicos, que já dá uma certa sociabilidade daquele animal, não é um animal recluso de apartamento. Mas os vídeos também é possível juntar sim. Então é mais fácil fazer uns prints nos vídeos, por exemplo, para esse rapaz que perguntou, e anexar, porque é como você falou, né? É muito mais fácil para você anexar no processo fotos, né? Sim, é porque eu até brinco, né? Porque a foto, ela já, na hora que abre o processo, tá ali, né? O que é visto não é desvisto, né? Agora, o vídeo depende do juiz clicar naquele link, se interessar em Sim. assistir aquele momento. E nem sempre isso é possível na liminar. Claro que depois o juiz analisa com mais atenção. Uma última pergunta, pessoal. À vontade. Quais os números das últimas publicações da ANAC que saíram após a consulta pública? Ah, aquela consulta pública foi legal. Ela trouxe ali, a ANAC deu um passo interessante após a provocação de uma ação federal que a gente entrou. E o Ministério Público Federal, concordando com o pedido, a ANAC deu uma movimentadinha, trouxe um esboço de portaria ali, contextualizando para quem não sabe qual é a consulta pública, trouxe um esboço de portaria reconhecendo dois conceitos muito importantes. Claro, uma portaria ainda que depende muito de evolução, que ainda mantém alguns erros que temos hoje, que é deixar as companhias aéreas decidirem o que querem, mas é uma portaria que conceitua animais de estimação e deu um conceito doméstico, de interação familiar, em que a gente consegue incluir várias espécies, quebrando aquela cultura de que doméstico é cão e gato, e aí os coelhos, Sim. que eu tanto defendo, os meus coelhos que eu tenho em casa, abre-se as portas para eles, chinchilas, porquinhos da Índia, todas essas espécies que a gente tem ação também, calopsita, todos os animais domésticos estariam ali, de certa forma, reconhecidos pela ANAC como animais que podem entrar na aeronave. E o segundo ponto que a portaria trouxe de elogio, que não são só críticas, foi explicar o que é animal de suporte emocional. Está escrito ali dentro. Então, deixa de ser um conceito abstrato que nós construímos com analogias, com direitos comparados e passa a ser internalizado no direito brasileiro a existência do conceito do animal de suporte emocional. É que a portaria poderia ter dado um passo a mais, poderia ter ainda um pouquinho mais, caminhado um pouquinho mais e determinado, ser mais impositiva, regulamentar, que é o que se espera de uma agência regulamentadora, o nome já diz, e é uma agência que está ali justamente para proteger o cidadão contra os domínios econômicos das grandes corporações, companhias, como tem a Anatel para telefonia, a ANS para saúde, a ANAC para aviação. Esperava-se passos a mais que dessem, né? Mas não deram, mas de qualquer maneira, esse esboço de portaria foi interessante. A consulta pública já foi encerrada, já foi colhida, está em análise. Eu olhei ela essa semana, inclusive, ainda consta em análise, ainda, pelo menos, né, da última vez que eu olhei, no começo da semana, no final da semana passada, ainda não havia um relatório sobre os números. Muito bom, obrigada pela explicação. Ficou muito bem explicado para quem não sabia o que era, né? Animais de suporte emocional e também animais de serviço além do cão-guia. Isso, o pessoal bate muito cabeça nos dois conceitos, né? O que é animal de serviço, o que é animal de suporte, mas de fato que no Brasil, infelizmente, a gente tem ali muito timidamente dois animais de serviço, que é o cão-guia e o cão-ouvinte, e o cão-ouvinte ainda não está nem tão claro na lei, né? Mas, de certa forma, o animal de suporte estar ali reconhecido na portaria seria um grande avanço, porque vai calar muito aquela saída das companhias de falar, ué, mas o que é suporte, né? Ninguém diz o que é, ninguém nunca viu. Então, a ANAC satisfaria esse ponto, pelo menos. Sim. Pessoal, a gente já passou de 1 hora. Eu agradeço muito a presença de todo mundo, principalmente aí quem mandou perguntas, porque isso enriquece a live demais, né? Enriquece muito pra gente também. Para mim, né? Muitos aprendizados aqui com o Dr. Leandro. Eu te agradeço muito, Dr. Leandro, por ter aceito o convite. Muito obrigada. Como eu disse lá no post, que ele era muito solícito e vocês puderam ver que ele é. Então, se alguém tiver, né, precisar aí de ajuda para entrar com o processo para levar o animal na cabine, entre em contato com a empresa do Dr. Leandro. Eu vou deixar, né, no post aqui no meu feed para vocês, quem ainda não segue o Dr. Leandro, segue lá ele.
E para quem entrou depois na live, tem até uma moça que perguntou, fez uma pergunta sobre qual tipo de médico pode indicar o laudo. A gente falou isso lá no começo da live, né? Quais especialidades médicas podem entrar com laudo. Então, eu peço para você que fez essa pergunta assistir a live novamente do começo, que eu vou deixar salvo aqui no Instagram e lá no meu canal do YouTube. O link está na bio, Flávia Campos Cães Educados. Muito obrigada. Se vocês tiverem mais dúvidas, mais perguntas, mandem para mim ou para o Dr. Leandro, que aí, de repente, a gente faz uma outra live, grava de novo para ajudar vocês, porque tem muito assunto aí sobre Sem esse dúvida. tema para a gente falar. É um tema bastante rico. Eu tinha até anotado algumas coisas aqui que nem deu tempo de falar, que a gente conversou na nossa pré-reunião aí da live. Mas a gente pode marcar novamente aí um encontro para vocês trazerem mais dúvidas, porque realmente isso é um assunto de utilidade pública. Eu mesma, se soubesse disso há uns anos atrás, teria levado a Nina comigo quando eu fui morar na Califórnia. Sem dúvida. Porque eu não tive coragem de levar ela comigo, porque eu não tive coragem de levar ela lá embaixo no avião. Jamais deixaria ela ir lá embaixo no avião. Então, se eu pudesse, teria levado ela comigo na cabine. Como não foi possível, ela acabou ficando aqui o tempo que eu fiquei lá. Então, eu sou uma pessoa que realmente passou por essa necessidade. Então, eu sei que muita gente passa por esse drama e sofre muito quando não pode levar o pet junto, que é aí são nossos companheiros de jornada, parte da nossa família, é extremamente importante para nós. Legal, e pô, agradecer também o convite, viu, Flávia? O espaço aí. Eu acho que é muito importante que a gente consiga atingir esse público. Isso é tirar um pouco as companhias aéreas dessa zona de conforto. Os animais hoje são membros da família. Sim. Esse é um movimento que já começou e não volta mais, né? As pessoas não vão relativizar, de repente, parar de gostar dos animais. E não só cães e gatos, né? Eu, por exemplo, eu tenho coelhos em casa. Existem uma série de interações familiares. Hoje a gente fala da família multiespécie. E o ponto é tirar um pouco as companhias do conforto, eles verem como existem uma demanda da sociedade hoje que precisa mudar. E o que a gente faz é justamente conseguir dar voz a essas necessidades para o judiciário, para que o judiciário consiga resolver esses problemas. E eu fico triste, é chato, muitas vezes eu escuto esse ponto, poxa, eu acabei tendo que viajei 30 horas de carro, sendo que ela talvez teria esse direito. E se você olhar ali, são várias exposições de risco, de estrada, de poluição. Se você botar na ponta do lápis, tem muita coisa favorável para a gente conseguir, claro, regulamentar, trabalhar, discutir. O intuito de um embarque aéreo nunca é incomodar a pessoa do lado, nunca é prejudicar a segurança do voo, que inclusive você está lá dentro, não teria nenhuma obviedade de você colocar o seu próprio voo em risco. Então, no fundo, é uma luta mais para a gente tirar as companhias do conforto e poder mostrar para as pessoas que existe um caminho, existe uma luta a ser travada, que a gente não pode mais sujeitar um animal. Porque me parece que condicionar um cachorro a um espaço hiperconfinado pode ser uma situação de maus tratos, uma situação drástica de saúde para ele. E um problema nesse sentido é irreversível, né? A vida tem que estar em prioridade, a saúde também. E o ponto principal disso é dar bons exemplos, entrar com ação, animais treinados. O único jeito da gente provar que é possível é prático. Não existe como teorizar como que se abre as portas. É entrar com ação, trabalhar, viajar quando estiver dentro da franquia, sempre os animais treinados, dentro, fora da caixa, para que não perturbe, para que a sociedade entenda que essa necessidade, um animal no avião não significa o sacrifício dos outros 200 viajantes. Pelo contrário, tudo isso pode ser harmonizado. Tá? Mas agradecer demais o espaço, a live. Eu Perguntem que mais. agradeço. Perguntem, porque perguntando bastante, eu volto. E agradecer a Perguntem mais todo que eles mundo. voltem, pessoal. Então, manda aí na caixinha, manda direct pra gente fazer outra live. E é isso, Exatamente. não existem cães mal educados, existem cães não educados, que é o que eu sempre falo. Né? Então vamos educar nossos cães, porque nós somos a voz dos animais. Os animais não falam. Então a gente Exatamente. precisa mostrar para essas autoridades o quanto estamos preocupados com o bem-estar das pessoas ao nosso redor, através dos nossos cães muito educados, tranquilos e responsivos, em qualquer ambiente que seja, no avião, no café, no restaurante, no shopping. Exatamente. Ficou faltando Né? muito tema. Trazendo as perguntas, a gente retorna. Mas muito obrigado a todos que acompanharam. Um beijo a todo mundo. Muito Vi obrigada, bastante gente. cliente, vi pessoal do escritório. Um beijo para todo mundo. Obrigada, doutor Leandro. Beijo. Boa semana, pessoal. Obrigado. Até mais. Boa semana. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.